Procurei bateu um sentimento de várias revolta, eu não formas de aceitava de tirar maneira nenhuma. Eu Pai, não eu sabia engravidei, pessoas de outros eu trabalho, eu tinha 5 filhos, vendo 5 as mulheres, mulheres, achava que não tinha mais eu idade não para tenho pai. meus outros filhos. Então, desde aí, eu decidi fazer um aborto e ele também falou que era pra fazer. Mesas, fora Coloquei na minha de cabeça que eu tinha que fazer. situação. Deus estava querendo me consolar de uma outra E as consequências daquilo ali. Tava Eu sabia que em desempregada, poucas horas saí do apartamento eu já que não morava, teria mais o meu bebê tava comigo. Então, desde aí, eu decidi fazer um aborto e ele também falou que era para eu fazer. Eu coloquei na minha cabeça que eu tinha que fazer. Eu entrei num tipo de depressão na época que eu engravidei, porque eu estava no meio de uma separação, com um bebê pequeno. Com o tempo também você vai entendendo que foi um crime. Você pagou para matar seu próprio filho. Procurei medicamentos abortivos, eu procurei clínicas de aborto. Quando aconteceu essa violência, o meu chão caiu, meu mundo desabou. Quando eu tinha 21 anos de idade, eu fiz um aborto. Eu fui abandonada pelo meu namorado. Quando eu fui falar para ele que eu estava grávida, e nós já tínhamos terminado, e ele falou para que eu me virasse na época. Eu fazia faculdade de administração e as pessoas começaram a falar para mim que ainda tinha muita coisa pela frente, ainda tinha muita vida, não tinha me formado, e fui me deixando conduzir por isso. É um lugar como qualquer, né? Você entra numa clínica, você é chamado, paga. Eles me levaram para uma sala, me deram um comprimido que eu apaguei. Logo depois, eu não lembro quanto tempo foi, eu acordei num outro lugar sozinha, um lugar esquisito inclusive, e dali eu já estava arrependida. Ali eu já comecei a chorar, ali eu já comecei a me perguntar o que eu fiz, porque eu sempre quis ser mãe, eu sempre quis ter minha família, porque eu não tive a minha família estruturada, né? Então aquilo para mim foi pior ainda, né? Eu tentei me matar, eu não lembro muitas ordens cronológicas, eu fiz terapia e a psicóloga falou que como o trauma às vezes é muito grande, a nossa memória apaga algumas coisas. Passaram uns 2, 3 anos, eu comecei a namorar um rapaz que era católico, a família também. Comecei a ir à igreja, conheci Jesus, aí comecei a fazer retiros e aí eu me arrependi mais ainda. O sofrimento que eu tinha antes, que eu já sabia que era errado, passou a ser pior ainda. E eu não sabia que isso era depressão pós-aborto. Terminamos esse noivado, que foi, eu acho que Deus me trouxe para ele através disso. Conheci meu marido na igreja, fazia parte de um ministério de música. Nos casamos. Eu contei tudo para ele desde o primeiro mês de namoro. Eu não conseguia me perdoar. E o Senhor me falou na hora da comunhão que ali eu estava construindo uma família. Ali ia ser o meu novo. Ali eu ia ter uma nova oportunidade de ter a minha família. Mas mesmo assim esse sentimento continuou comigo. Eu achava que eu não ia poder ser mãe. Mesmo sem falar com meu marido, era uma coisa minha. E eu sofria muito, eu chorava muito. E uma irmã fazia parte do Ministério de Cura e pedi a minha irmã lá para orar por mim, porque eu não ia poder ser mãe. Só falei isso para ela me conhecia há 3 meses. Aí um dia ela falou assim: Lu, esse dia hoje é seu. Deus quer fazer uma cura em você, quer fazer alguma coisa em você. Quando acabou tudo, eu chorei muito naquele dia, meu marido estava, no final ela virou e falou para mim: eu tive uma visão, eu tive um sonho, o Senhor te dizia que o seu aborto, ele já te perdoou, você tem que se perdoar. E eu fiquei chocada, porque aquela irmã, aquela amiga não sabia do meu aborto. E eu vi realmente a mão do Senhor ali. E naquele mesmo mês eu engravidei do meu filho Miguel. Hoje é um anjo, meu filho tem 12 anos, tem 1,85 m, é enorme. E aí veio o Guilherme, que foi um outro milagre meu. Porque quando a gente faz um aborto, a maioria das mulheres, elas não veem que elas
estão fazendo, né? Então eu não sabia, eu não tenho ideia do que eu fiz. Eu nunca tinha visto uma criança abortada. E esse filme é extremamente pesado, mas é a realidade, né? E eu chorei o tempo inteiro. Eu chorei muito enquanto a Zezé ia falando, eu chorava, a igreja estava lotada. Eu chorava de soluçar vendo aqueles bebês trucidados, assim, cortados. São cenas que a gente nunca mais vai esquecer. Quando terminou, uma amiga minha sabia, né? Aí me levou até a Zezé e eu falei para ela, Zezé, eu fiz um aborto, chorando muito. E Zezé falou para mim, eu sabia, o Senhor tinha falado para mim que uma pessoa aqui ia ser provida, que uma mulher aqui ia ser tocada. E desde então eu venho atendendo gestantes. No meu primeiro ano como Provida, eu atendi 99 gestantes. Quase todas, para a glória de Deus, ficaram com seus bebês. Em 2014 para 2015 eu tive um problema. Eu tenho um filho que hoje tem 18 anos, mas naquela época ele tinha entre 15 para 16. Ele teve uma doença rara. Ele foi desenganado pelos médicos e cada hora era um diagnóstico diferente. Foi um ano muito difícil, um ano de muita luta. Ele internado entre a vida e a morte. E no finalzinho desse tratamento eu já estava bem, ele já estava bem. Eu acabei engravidando. E daí começou uma nova luta na minha vida. Eu não aceitava a gravidez. O pai da criança não aceitou por vários motivos. Primeiro eu achei que Deus estava levando meu filho. Ia tirar a vida dele, por isso estava me dando outro. Me bateu um sentimento de revolta. Eu não aceitava de maneira nenhuma. O pai não aceitou a gravidez, me abandonou porque já tinha 5 filhos, 5 netos. Achava que não tinha mais idade para ser pai. Então, desde aí, eu decidi fazer um aborto e ele também falou que era para eu fazer. Eu coloquei na minha cabeça que eu tinha que fazer, que Deus estava querendo me consolar dando uma outra vida. Então, não seria o momento. Eu estava desempregada, saí do apartamento que eu morava, estava super desesperada por causa da doença do meu filho. Enfim, não aceitei. E aí foi quando uma amiga me deu o telefone do grupo Sim a Vida. Eu entrei em contato achando que ia fazer um aborto. Elas me pediram uma ultra, uns exames. Elas foram me enrolando, assim os dias foram passando e quando eu vi eu já estava com quase 5 meses. Mas eu estava irredutível. Eu falei que queria tirar, eu não estava aceitando. Falei do meu filho. E aí a doutora Paula, a doutora Morgana, que estavam ali para me ajudar, elas falaram que não estavam ali para tirar uma vida, elas não eram assassinas. Eu não queria, mas elas insistiram e para a honra e glória de Deus eu aceitei. Eu disse, realmente. Elas me abraçaram e eu consegui tirar da minha cabeça a ideia de fazer um aborto. Era melhor eu ter a minha filha. Eu tive um apoio físico, um apoio psicológico e até financeiro. Algumas pessoas me ajudaram, me deram algumas coisas. Foi assim um momento de muita dor. Mas foi um momento que eu recebi um carinho, uma dedicação. E hoje, para a honra e glória do Senhor, eu tenho a Maria Vitória, que já está com 2 anos, com muita saúde. Ela nasceu com 4,250 kg, 57 centímetros. E hoje eu estou aqui, dizendo sim à vida, para a honra e glória de Deus. E agradeço ao Grupo Provida, ao Sim à Vida, minha filha, do meu filho, porque sim, o João Vitor está com 18 anos, com a saúde plena e sã. Deus me deu 2 vidas, então por causa do Grupo Sim à Vida, eu ganhei 2 vidas. Seria um aborto, hoje não é. O pai delas registrou, mas me abandonou ela. Ele não procura, não quer saber, mas hoje eu dou graças a Deus. Eu estou criando a minha filha como pai e mãe. Eu busco forças em Deus para conseguir criar minha filha sozinha. Eu tive a infelicidade de passar por um aborto espontâneo. E foi muito triste, porque foi um bebê desejado, foi um bebê muito querido, mas que ficou o tempo suficiente para ser amado. E essa perda dessa criança, ela trouxe para a minha vida não consequências físicas, mas deixou consequências psicológicas. E quando eu entrei no processo de perda, eu fiquei na cama durante 15 dias, fazendo uso dos medicamentos que o médico falou, e para ver se a gente conseguia segurar aquela gestação.
E à medida que o tempo foi se desenvolvendo, o sangramento começou a acontecer, a ficar mais intenso, até que chegou uma noite que 14 horas de contração, 14 horas de dor. E eu sabia exatamente o que estava acontecendo e as consequências daquilo ali. Eu sabia que em poucas horas eu já não teria mais o meu bebê comigo. E quando chegou de manhã, eu liguei para o meu médico e ele pediu para que eu fosse até lá, para que ele me examinasse. Quando eu cheguei no consultório, que ele mostrou pela ultra, né, ali a gente já tinha visto e eu já tinha percebido que o meu bebê estava voltando para Deus. O bebê que a gente tinha desejado, o bebê que a gente tinha amado, a gente já não tinha mais as chances de colocar nos braços. Mas isso me deixou consequências psicológicas que eu levei quase que 1 ano para poder me reerguer emocionalmente, para poder me dar o direito novamente de buscar a maternidade, de me abrir à vida novamente. Tamanho foi o trauma, tamanho foi aquela dor que essa perda deixou no meu psicológico. Que uma mãe que ela pensa em abortar, na verdade, não está nela aquele desejo. Quando a gente chega para estender a mão para uma mulher que pensa em cometer o aborto, a gente vê que há uma história de vida ali que não é o bebê que é o problema. Ela tem tantos outros medos dentro dela que aquele bebê, ele não é a causa do que ela pensa que ele vai ser. E todas as mães que quando recebem essa mão, recebem esse apoio, recebem esse abraço, se abrem à vida, elas conseguem enxergar a transformação que essa criança traz para a vida dela. Porque a maternidade é libertadora. Para nós, toda vida vale. Vale a vida do bebê e vale a vida da mãe. Porque não adianta nada a gente salvar a vida do bebê e nós não nos preocuparmos com aquela mãe, porque nós também não queremos que ela tenha uma vida desestruturada, uma vida sequelada emocionalmente e fisicamente. Então, o que uma mãe precisa, e o convite que eu te faço aí do outro lado, não é um olhar julgador, mas é um braço estendido, é uma palavra amiga e é o ombro amigo na hora certa. A Associação Guadalupe é uma entidade sem fins lucrativos que tem a missão de defender a inviolabilidade da vida humana desde a concepção até a morte natural. Nossos valores são norteados, ou melhor, são pautados no acolhimento, na valorização da vida, nos princípios éticos e morais. E na Associação Guadalupe, quando as gestantes chegam, nossa primeira atitude é abraçá-la, acolhê-la, deixá-la que se sinta amada. Na Associação Guadalupe, essas mulheres têm livre arbítrio para decidir o rumo de suas vidas. Mas o interessante é que 80% quando optam pela vida, passam por um processo de transformação interior através das terapias ocupacionais que são oferecidas pela obra. São oferecidas palestras e atividades que são voltadas para a maternidade e que têm como objetivo criar um vínculo afetivo entre elas e o bebê. Ao optarem pela vida, essas mulheres se tornam as primeiras defensoras de seus próprios filhos. Isso porque o amor gera vida. Eu vivi um relacionamento muito longo, de idas e vindas, muito conturbado, de muito ciúme, muita briga o tempo todo, muitas idas e voltas. E durante uma separação, eu me envolvi com uma outra pessoa, casualmente. E depois eu voltei para o meu antigo relacionamento. O tempo foi passando, estava tudo relativamente bem, apesar da gente continuar brigando.
Eu tinha uma função importante na empresa que eu trabalhava. Eu já estava lá há 4 anos. Eu tinha um setor que eu coordenava. Eu trabalhava até tarde, estava terminando a minha pós, eu queria fazer intercâmbio. Até que eu comecei a enjoar, indo para o trabalho, e eu descobri num teste de farmácia que eu fiz dentro do banheiro do escritório que eu estava grávida. Foi um momento assim desesperador da minha vida, porque eu nunca me imaginava grávida. Ninguém da minha família imaginava isso. Todo mundo achava que eu ia morar fora, estudar fora. Eu fiz 3 testes naquele dia, todos com o mesmo resultado. Eu não me considerava grávida, eu achava que aquilo era um erro. E eu fiz uma ultrassonografia, mas antes eu procurei milhares de formas de tirar o bebê. Eu conversei com pessoas de outros estados, eu procurei medicamentos abortivos, eu procurei clínicas de aborto. Eu me lembro que eu saí de lá e eu comprei várias roupinhas para ele. Esse menino que eu tive um caso, ele começou a me procurar quando ele soube da situação da gravidez. Ele me seguia no meu trabalho, ele me ameaçava, ele me seguia na rua durante o meu horário de almoço, ele me seguia no ônibus, ele me seguia em todos os lugares e ele sempre ficava atrás de mim de uma maneira agressiva, possessiva, querendo estar comigo, sabe? E o tempo foi passando e eu sofri muitas humilhações no meu trabalho. Durante muito tempo, as coisas que eu sofria no trabalho me fez procurar casa de adoção para eu entregar meu filho para adoção, hospitais. Mas, ao mesmo tempo que eu fazia tudo isso, eu comprava roupinha para ele. Eu me sentia muito sozinha. Eu sou muito sozinha. Eu me lembro que eu falei com meu pai. Ele falou, se você quiser ter, você pode ter. Se você quiser tirar, você pode tirar. Mas se você tiver, eu vou amar muito. Aí eu fui levando a gravidez. Aí eu comecei a passar mal. Comecei a passar mal em casa para ter o neném. E eu precisei fazer uma cesariana de emergência. Eu fiquei muito assustada. Eu comecei a vomitar na sala de parto. Porque quando meu bebê nasceu, ele não chorou. Eu não sabia se ele tinha nascido. O meu namorado, ele viu o meu filho antes de mim. E ele falou, ele não é meu. Ele não se parece nada comigo. Aí quando eu fui para o quarto, eu fiquei sabendo que o meu filho não ia ficar comigo. Que ele estava com dificuldade para respirar, que ele ia ficar na UTI. E o pessoal da ONG veio até mim, me visitou, me deu apoio, me abraçou. E eu consegui ver o meu filho 2 vezes, indo de cadeira de rodas até a UTI. E quando eu o vi pela primeira vez, ele estava lá dentro da incubadora, todo entubado. Eu lembro que eu falei com ele, ele fez assim uma carinha de choro, sabe? Como se ele me reconhecesse a minha voz. E aquilo me abalou muito, muito. E quando eu saí do hospital sem ele, foi um dia muito, muito, muito triste para mim.
O meu namorado, na época, pediu o teste de DNA e eu concordei. Ele disse, é só pra gente saber mesmo, eu não vou te abandonar. A gente vai continuar juntos. A gente fez o teste quando meu filho fez 1 mês e depois a gente não quis pegar e depois eu quis pegar e o resultado deu que ele não era filho biológico do meu namorado. E o meu namorado foi embora de casa e eu fiquei sozinha com meu filho. Se não fosse o meu filho, eu seria uma pessoa completamente diferente do que eu sou hoje. Eu não seria nada feliz como eu sou. Hoje eu me vejo como uma mulher infinitamente mais madura, consciente do que eu era, infinitamente mais responsável. E eu tenho um filho que para muitos é motivo de vergonha, mas para mim é um motivo de orgulho muito grande. Eu batizei o meu filho de Theo, porque Theo significa Deus. E eu tinha feito uma promessa para Deus, dizendo que se Ele me desse forças para ter o meu filho, no meio de todas essas atribulações, que eu queria colocar o nome dele, porque o meu filho seria dele e não meu. Seria resultado da força que Ele me deu. Eu espero por você. Já chegamos ao nosso 7º mês juntos e quero ir com você até o final. Antes de saber que você existia aqui dentro, eu estava levando uma vida normal. Começaram algumas dores nos seios, alguns enjoos com cheiros e uma dúvida surgiu na minha cabeça. Será? Será que eu tô grávida de novo? Meu Deus, eu não quero. Eu não posso. Um teste e lá estava você. Eu não te quis. Eu nunca esperei que você fosse chegar. Só nós dois sabemos de todas as noites que eu passei em claro, chorando, sem saber o que seria da minha vida dali pra frente. Eu sofri muito. Senti que nunca fosse te amar. No 5º mês, eu escutei o seu coração bater pela primeira vez e eu chorei. No meu pensamento, tinha um misto de emoções. Eu fiquei sem saber ao certo o que eu estava sentindo, já que até então eu só queria que você não estivesse aqui. Seu coração bateu forte e eu chorei sem ao menos pensar em alguma coisa. Tive certeza de que você estava bem. Tive coragem para deixar ser invadida por aqueles 148 batimentos por minuto e senti naquele momento que você era um menino. Eu optei por tirar a nossa vida. Eu quis, eu estava me preparando. Foi a pior semana da minha vida. Eu não conseguia comer. Eu só pensava em como iria dar fim na nossa vida. Eu não podia tirar a sua vida e ficar viva. Por isso, tinha que ser algo certeiro para nós dois. Marquei uma ultrassonografia para te conhecer e preciso te contar que foi amor à primeira vista. Estávamos naquela sala, eu, você, o médico, Pietro e a nossa amiga Thaís. Decidi que dali pra frente seríamos nós 3. Independente de qualquer coisa, seríamos nós 3. Hoje não me culpo mais por ter tido aqueles sentimentos, porque o amor tudo supera. Levi, você é bênção na minha vida. E eu achei um dia que não queria ter mais bebê. Mas sim, eu quero ter você. A nossa história é um plano de Deus e estamos aqui hoje por Ele. Eu estou completa, eu tenho 2 filhos que me amam e que eu amo mais que tudo. E o melhor, nós 3 temos um Deus que nos sustenta. Te amo e te espero. Tive uma viagem que a gente fez, eu fiquei grávida nessa viagem
E ele já tem uma filha do primeiro casamento, 2 filhos do segundo, e eu tenho uma filha de um outro primeiro casamento de 24 anos. E retornando nessa viagem, nós descobrimos que eu estava grávida. E foi muito difícil, porque a gente sempre trabalhou muito, a gente sempre lutou muito para dar o melhor. E no momento que a gente viu já os filhos criados, em faculdade, se formando, era o momento da gente começar, tipo, descansar um pouco, com preocupação, com tanta responsabilidade, né? E aí a gente ficou nervoso, né? Falei, gente, começar tudo de novo. Eu fui pro hospital, quando o médico falou, assim, meu chão abriu, assim. Eu falei, meu Deus do céu, como é que eu vou contar isso para ele agora? E no início meio que a gente não aceitou. Tentamos vários métodos de remédio, procuramos muitas clínicas aqui. Então não tinha condições de levar adiante. E eu querendo, mesmo sabendo que ia ser muito difícil, né? Eu queria, mas ele não vai dar certo agora, preocupado, né? Aí nisso chegou os remédios, aí eu tomei um e os outros não tomei. Graças a Deus não fez efeito. E nesse meio tempo ele achou as Zezex, né? E falou, olha, você traz as suas ultras, traz tudo que você tem do bebê, que a gente vai se encontrar em tal local, e nesse local a gente vai fazer todo o procedimento. E assim viemos. Eu muito triste, né? Muito mal. Nos encontramos com ela aqui na praça de São Pena, e ela nos levou no Bob's, e ali a gente sentou, e aí ela falou comigo, olha, se você quiser fazer, eu vou te mostrar os métodos que tem. E nisso ela me deu um catálogo. Olha, tem esse tipo de aborto com sucção, tem esse tipo aqui, aquilo ali foi me matando. Eu falei, meu Deus. E aí a gente vai fazer esse aborto, e depois que a gente fizer esse aborto, a gente vai te deixar numa estrada, e aí seu marido te passa, te pega do jeito que tiver e vai te levar. Aí eu comecei a chorar muito, fiquei muito nervosa, falei, nossa, não tem condições. E aí ela começou, por que você está fazendo isso? Aí eu contei essa história, tudo direitinho. Aí ela botou a mão na minha barriga e falou assim, você sabe que seu filho pode ser um médico à cura de um câncer, de uma AIDS, de uma doença? Aí ela começou a conversar muito com a gente, e aí eu falei assim, mas você é de uma clínica? Aí ela nos explicou que ela não fazia parte de uma clínica, que ela trabalhava junto com a Elba Ramalho, e que ela salvava, né, crianças, não deixava acontecer, procurava. Aí ela foi contando a história toda, pegou na minha mão e na dele e falou, olha, tudo que vocês precisarem, a gente vai amparar vocês. A gente não vai deixar vocês sozinhos. Tudo que seu filho precisar, você não vai ficar sozinho em momento algum. E aí, a gente saiu dali assim, decidida a ter. Ela salvou minha vida, salvou a vida do meu filho. E aí a gente saiu dali olhando, seguindo em frente, e eu conversei na praça mesmo, falei com ele, falei assim, nosso filho vai nascer. E eu tenho uma enorme gratidão, nunca a gente vai esquecer o que ela fez pra gente. Porque o Gabriel tá aqui graças a ela. E assim, tá aqui hoje podendo falar, pra gente é um prazer muito grande, é uma maneira da gente poder agradecer o que ela fez por nós. Eu engravidei, de repente, sem estar esperando, tomando um anticoncepcional do posto de saúde. Só que eu tinha um bebê de 8 meses quando eu engravidei. E eu estava no meio de uma separação muito turbulenta. Uma casa, outros filhos, que eu tenho 7. Tudo me sobrecarregando naquele momento. Meu pai doente, com 30% do coração apenas. E ficou muito difícil para mim imaginar mais uma vida na minha mão para me cuidar naquele momento. E aí eu procurei uma alternativa que não é muito legal, uma alternativa que eu nunca tinha procurado antes, até porque eu já tenho 6, achando que seria a solução do meu problema. Desesperador. Porque eu não sabia o que fazer. Eu trabalho com vendas 12 horas por dia. Eu mal tenho tempo para os meus outros filhos. E sozinha,
com um monte de despesas, fora as despesas da gestação, eu fiquei num beco sem saída, de verdade. Porque eu achei que realmente tirar seria a melhor opção naquele momento. Eu entrei num tipo de depressão na época que eu engravidei, porque eu estava no meio de uma separação, com um bebê pequeno. Eu fui traída, fui enganada, e tudo isso acaba mudando o seu modo de pensar. Você não quer fazer, você se sente obrigado. E é muito difícil pra gente. Você ser abandonado no momento mais difícil, mais frágil da sua vida. É muito complicado. Então, sei que foi complicado pra mim, porque eu estava muito reticente a isso. Eu não queria mais uma preocupação, mais uma conta para pagar, porque eu não vi o meu filho como um filho, eu vi o meu filho como mais uma despesa, mais algo mais que ia atrapalhar mais. Por isso que para mim foi tão difícil. Quando eu estava passando por uma situação difícil, não sobrava dinheiro para comprar as coisas das necessidades básicas dele. Então elas vinham e me ajudavam com leite, fralda, essas coisas. Até que elas começaram a conversar mesmo e fazer com que eu mudasse de ideia aos poucos. Me mostrando que Samuel não tinha nada a ver com meus problemas. E que as coisas iam dar certo na medida do possível, assim. Ia ser... Eu ia conseguir. Era um apoio que eu não tinha de ninguém, de lado nenhum. Todo mundo na época, poxa, eu já tinha 6 filhos, então todo mundo na época só apontando o dedo, julgando, você é maluca, eu não sei o quê, família, amigos, então todo mundo abandonou. Foi embora, uma moça que ele se apaixonou por ela, foi embora, nunca mais apareceu. Apareceu, registrou e sumiu de novo. As pessoas falam pra mim, você tá em depressão, não sei o que, eu falo, não, eu não tenho esse direito. Como é que eu vou mostrar para os meus filhos que eu sou fraca? Eu não posso mostrar para eles que eu sou fraca, eu tenho que ser forte, para eles verem que eu sou forte. Eles teriam orgulho da mãe deles. Então eu não deixo. Então só por eles, todo dia. O aborto é um assunto do qual eu não tenho o menor motivo para me orgulhar. Ao contrário, ao longo do tempo, né, na proporção que as coisas vão ficando mais claras e evidentes, nossos sentimentos vão aflorando, a nossa consciência vai sendo cada dia mais desperta, ele se torna uma dor, se torna um arrependimento profundo e ao mesmo tempo um desconforto que você carrega dia e noite, porque é algo que você não pode consertar, você não pode voltar atrás, você não pode acordar um dia e dizer, ufa, resolvi. Não, você não resolveu, não vai resolver nunca, porque você já passou pela experiência, ou seja, você já cometeu um ato que, com o tempo também, você vai entendendo que foi um crime. Você pagou para matar seu próprio filho. Então, eu, às vezes, faço palestras nas igrejas e em alguns outros locais, e eu sempre digo que o aborto é um grande equívoco, porque a mãe que deveria acolher, rejeita. E o médico que deveria salvar, mata. Eu era muito nova quando eu fiz o aborto e eu não tinha consciência. Eu achava que eu estava apenas provocando a menstruação. Quer dizer, eu estava tirando ali um bolinho de sangue, eu estava de fato tirando um bebê que estava em formação. Mas era uma vida que eu estava tirando. E a vida é sagrada. Quando eu fui tomando consciência na proporção que o tempo foi passando e eu fui tentando me redimir comigo mesma, buscando ter filhos, né? Tive meu filho, foi um presente de Deus, meu filho Luan, e eu senti a importância grandiosa da maternidade. Foi ali que eu me senti totalmente religada com Deus. Eu olhava todo dia para o céu e dizia, meu Deus do céu, que coisa grande e que erro que eu cometi. Mas eu sou humana e eu tinha que buscar a minha redenção. Eu tinha uma grande amiga e ela engravidou. Então, ela disse que ia abortar. E eu fiz de tudo para ela não abortar. Só que um dia ela me escapuliu.
eu liguei para a casa dela e a moça falou, ela foi para a clínica fazer o aborto. Eu adentrei a clínica, abri a porta e topei com a minha amiga vestidinha, pronta, com o médico para realizar o aborto. Ele ficou pálido e eu gritei, levanta dessa cama, levanta daí, vamos embora. Ela toda apavorada, eu falei, vai, não discute, vamos embora, vamos sair daqui. Bom, ela teve a filha que é linda, se chama Maria, eu que batizei e que dei o nome. Topei de cara com o Padre Pedro, que é hoje um dos nossos patronos do Movimento Pro Vida Nacional. Ele é polonês, vive na região de Brasília, do Distrito Federal. Eu topei com esse padre, ele olhou para mim e falou, olá, moça bonita do Brasil, você parece cantora que eu gosto muito, você parece com a cantora Elba Ramalho. Eu falei, eu sou Elba Ramalho. Aí ele, oi, tum, bate coração, oi, tum, coração pode bater, que é uma música que eu gravei há muitos anos. E ele olhou para mim e disse assim, eu vou lhe dar uma missão. Isso foi selado, sagrado. Eu fiquei tão assustada, eu falei, nossa, a missão já chegou. Ele tirou um terço que tem contas azuis, que simbolizam as lágrimas, e dentro tem um fetozinho que simboliza os bebês abortados. Eu falei, perfeito. Quando eu chegar lá, eu vou procurar o movimento. Saí de Medjugorje, fui a Roma, fiquei caminhando à noite, era meia-noite, 1h, e eu pedindo resposta, eu pedindo confirmação. Encontrei um grupo pró-vida, no meio da Fontana di Trevi, um grupo jovem de Brasília, que me pediu para dar um testemunho da vida. Eu falei, confirmadíssimo. Voltei no Brasil, fui a Brasília fazer um encontro com sacerdotes, pastores evangélicos, que são bem parceiros nessa luta pró-vida. Conheci várias pessoas, conheci a Zezé. É muito pesado, é um fardo muito pesado. Então, que fique essa mensagem de vida, de esperança. Deus cria, Deus com o seu sopro e a sua sabedoria cria a vida. Quem somos nós para delegarmos a morte de crianças inocentes? E o que é mais covarde é que a gente mata crianças que são indefesas, elas não podem correr, gritar, sequer rezar por elas próprias. Elas estão ali no ventre da mãe como se fosse, e deveria ser o lugar mais seguro, mais aconchegante, mais caliente, como se diz, para elas. A vida é gerada no ato da concepção. Sou casada há 16 anos e meu esposo é vasectomizado. E em outubro do ano passado eu sofri uma violência sexual causada por um membro da família. Poucos dias depois eu descobri que eu estava grávida desse acontecido. E procurei a ajuda da Defensoria Pública para uma possível interrupção da gravidez, achando que se tratava de um direito meu, que eu tinha o direito de fazer um aborto. E a Defensoria Pública se disponibilizou em me ajudar, mas eles me apontaram 2 caminhos, que era sim a interrupção da gravidez, mas também tinha um outro caminho, que seria o caminho de entrega para adoção, que também é um ato de amor. E durante um longo período de tratamento, de consultas com a psicóloga, com terapias, palestras, tudo que eu participei, eu decidi que eu não iria mais entregar meu filho, que eu não iria mais fazer a interrupção da gravidez, e sim que eu tinha optado pela entrega para adoção. E a Defensoria Pública decidiu que eu deveria me ausentar do meu lar, já que eu era frequentemente agredida pelo meu esposo. Já tive que denunciar ele na Lei Maria da Penha 3 vezes. A Defensoria Pública achou um abrigo para que eu pudesse ficar. Tá comigo apenas o Luiz Carlos, que é o caçula, e os outros decidiram ficar com o pai. Fui muito bem acolhida. Eu decidi que eu não iria mais entregar meu filho para adoção, porque eu só precisava de amor e carinho. Meu filho já tem de tudo, já tem todo o enxoval pronto. É possível sim, porque eu tenho muito amor e carinho para dar para ele, para a honra e para a glória do Senhor. Amém.
Isso tudo começou muito lá atrás, na verdade não foi uma escolha minha, mas foi um meio que Deus, Senhor de tudo e de todos, me conduziu para que eu pudesse, ao longo do caminho, curar as minhas feridas. E vou dizer por quê. Aos 19 anos eu sofri uma violência sexual, um estupro, em Campina Grande, na Paraíba. E a partir dessa experiência traumática que me aconteceu, inclusive com uma pessoa conhecida, eu me vi gestante, grávida. Quando descobri, estava já com 12 meses de gravidez, e esse fato me levou a um aborto. E esse foi, eu diria hoje, a pior escolha da minha vida, porque a partir do momento que eu aceitei que tirasse aquele bebê do meu ventre, não tinha discernimento, não tinha conhecimento, era cantora de banda de forró, bebia, tinha uma vida, eu diria, não tanto regrada, mas muito responsável, e eu jamais imaginava que um dia eu poderia passar por uma violência. Sempre fui muito destemida, muito extrovertida, muito falante e muito dona de mim. Eu dizia que eu tinha um pensamento meio feminista radical, né? Eu não preciso de homem para nada, nada vai acontecer comigo. Obviamente que vindo de uma família de 7 irmãos, a minha mãe solteira, e eu presenciava tudo aquilo, então estava fora dos meus planos constituir uma família, casar, ter filhos. Tinha uma pessoa que eu gostava muito, namorado, mas quando aconteceu essa violência, o meu chão caiu, meu mundo desabou, e eu, perdida, eu não busquei a quem poderia me ajudar, no caso a minha própria mãe. Eu poderia ter falado para a mamãe, olha, aconteceu isso comigo, me ajuda, né? Mas eu fui buscando os meios legais de me livrar daquele problema. Eu tinha aversão, eu tinha nojo, eu tinha raiva, e eu chorava muito. E antes que os meus amigos, os meus colegas de banda descobrissem aquilo que tinha me acontecido, eu decidi me acovardar, praticar esse aborto e sair praticamente fugida da minha cidade. Eu sempre sonhei que eu queria sair, que eu queria cantar, que eu queria sair pelo mundo, que eu queria viajar, que eu queria viver e sair daquele ambiente, né? E quando isso me aconteceu, eu já era maior de idade, e aí eu vim para o Rio de Janeiro nessa situação, com essa situação realmente de muita fragilidade, de muita dor na minha alma. E aqui eu me enfiei no alcoolismo, né? Eu bebia muito, tentava esquecer, eu consegui logo um trabalho, não falava isso para absolutamente ninguém, mas diante dessa experiência lá em 96, eu tive uma relação, eu fiquei noiva há 7 anos, terminei esse noivado e conheci um rapaz, engravidei desse rapaz que veio a ser pai da minha segunda filha. A minha segunda, porque quem aborta não deixa de ser mãe. Eu sou mãe de uma filha morta, infelizmente. E não queria estar aqui falando isso, queria que minha filha estivesse aqui do meu lado. E quando eu engravidei novamente, eu falei, Deus não me condenou. E foi nesse percurso de muita dor, de muita lágrima, de muito sofrimento, que eu vim conhecer então o Movimento em Defesa da Vida, inicialmente na Arquidiocese do Rio de Janeiro, a partir de um convite que eu recebi de participar de uma comissão em defesa da vida. Eu falei, não sei o que é, mas vou. E foi nesse dia que eu fui impactada também com um documentário chamado Espécie, tem no YouTube disponível, onde ele mostra exatamente o ser humano destruindo a sua própria espécie. E aquilo me chocou profundamente, eu fui muito mexida naquele dia. Eu falei assim, meu Deus, o que é que eu fiz? Mentiram para mim, não foi uma toalha de célula, foi uma pessoa, tiraram o ser humano dentro de mim. Eu matei a minha filha, podia ter salvado essa criança. Mas eu não tive ninguém que me acolhesse naquele período de fragilidade, de dor, de raiva, de ódio que eu estava. Na verdade, o que acontece com as mulheres que são violadas é que elas transportam para o bebê inocente a raiva e o ódio que ela tem do estuprador. E a criança inocente, ela é indefesa, ela não tem absolutamente culpa de nada. Eu só queria que naquele dia eu voltasse lá atrás, naquele ano, e alguém dissesse para mim, olha, 9 meses essa criança nasce, você encaminha para alguém que possa amar, é a coelheira. Você não precisa matar a sua filha. Você não precisa desistir dessa criança.
Nenhuma mulher merece ser violentada, nenhuma mulher merece ser descartada, nenhuma mulher merece ser ferida na sua dignidade. Que mesmo que ela venha ser e sofrer e ser vítima como eu fui, e aí eu pergunto, de quem é a culpa? De quem é a culpa da mulher ser violada hoje? Ela está andando na rua e viu um monstro, como aconteceu essa semana com outra jovem que eu estou atendendo, meteu a faca no pescoço e falou, olha, tira a roupa. Que proteção que as mulheres do nosso Brasil têm? Que segurança pública que essas mulheres têm? Por que se acontece o estupro no Brasil? Onde a gente tem aí uma terrível realidade, que onde mais se acontecem essas violações são dentro das próprias casas, com parentes ou entes queridos, não, inimigos da família, né? Eu atendo meninas que sofrem abuso dos padrastos dentro de suas casas, né? E foi dentro dessa realidade toda que eu comecei a me aprofundar e virei uma militante pró-vida, que eu falei, essa causa é minha, eu quero reparar aquilo que eu cometi, eu não pude salvar a minha vida, a vida da minha filha. Eu digo salvar a minha vida porque eu vivi 20 anos de depressão pós-aborto. Eu sei o que eu passei durante esses 20 anos e falo para as meninas que eu atendo quase todos os dias. Não quero passar pelo texto do que eu passei. E algo que é muito importante eu mencionar. Durante muitos anos eu escondi isso. Eu trabalhei no Movimento Pro Vida de 2006 a 2012 sem ninguém saber que eu tinha sido violada. Eu era alcoólatra, sofria com alcoolismo. Tive uma experiência, obviamente, de conversão e de cura e parei com o alcoolismo lá em 2005. Mas até 2012 ninguém sabia que eu tinha sido violentada, porque eu tinha vergonha de falar isso. Não é fácil estar aqui olhando para você e dizer, olha, eu fiz um aborto, eu matei a minha filha. É muito triste isso, porque a gente procura olhar e é só vazio. Eu penso que todas as mulheres que sofreram esse trauma terrível e que hoje estão mergulhadas na escuridão, e não somente as mulheres, mas os homens, eles são autores, eles são coautores, né? Os homens também. Eu falo para os homens, não sejam covardes, não abandonem uma mulher. O que me incomoda não é o barulho dos maus, mas o silêncio dos bons. Nós silenciamos, nós temos medo, nós precisamos ir realmente aonde? Na periferia, buscar essas mulheres, ajudar essas mulheres, cuidar, os pais cuidarem das suas filhas, as mães orientarem as suas filhas, mulheres, e os meninos, para que eles também tenham responsabilidade. E nesse decorrer a gente vai percebendo que o ser humano está ficando insensível. Mas quando a gente mostra a realidade do que é, mas não é isso que eu quero, é isso sim. Você está procurando exatamente isso. O aborto é isso aqui. Está vendo o que vai acontecer com o teu filho? E o que pode acontecer com você? Então eu conclamo o país inteiro, e principalmente os grupos e movimentos que pensam o contrário, que acham que a liberdade sexual ela é algo que vai fazer com que a mulher possa engravidar e abortar no dia seguinte, e aí engravida de novo, e aborta de novo, e mata de novo. Não está se preocupando com a saúde da mulher, infelizmente. Então nós precisamos agir logo, porque todos os dias acontecem, todos os dias morrem milhares de crianças no mundo por um grupo de pessoas que não pensam no ser humano, que não pensam no outro, que não quer dar a possibilidade do outro contemplar a natureza e viver. Então a minha filha eu não pude salvar porque eu não tive esse amparo e essa ajuda, mas enquanto eu tiver vida eu vou gastar para que muitas vidas sejam salvas. Então vamos cuidar das mulheres como um todo, vamos defender a vida das mulheres desde a concepção. Não vamos esperar essas mulheres nascerem para dizer que elas têm valor. Vamos valorizar a família e vamos dizer para uma gestante grávida em situação de risco, ou até mesmo as adolescentes, que elas não estão sozinhas, que quem é culpado não é o bebê que está no seu ventre. Que a gente possa dar oportunidade de ter uma nação que diga assim, essa é uma nação cujo hino nacional tem Pátria Mãe Gentil. Então que nós possamos viver esse país com progresso na ciência, na educação, na saúde, na segurança pública,
onde o cidadão tem o direito de nascer e de sobreviver e de viver com dignidade, porque é isso que rege a nossa Constituição brasileira. Artigo 5º da Constituição de 1988. A vida humana é um direito inviolável. Então, se naquela época que eu estava grávida, alguém do Provida fizesse o que nós fazemos hoje com as gestantes, certamente não ia ter abortado. É tanta dificuldade que a gente passa, mas nunca desista, nunca pense em fazer isso. Nunca pense em fazer um aborto, nunca pense. Porque isso aqui, olha, isso aqui é a melhor coisa do mundo, o melhor presente de Deus. E a gente tem que amar e vem abençoado. E a gente dá conta mesmo. E esse aqui é o Samuel, tem 8 meses. É a minha alegria, meu baixinho, apelido popular lá na rua Papatinho. Meu amor, tchau. Por mais que toda mulher diga que não tem o desejo de ter um filho, uma hora ou outra isso vai aflorar dentro dela. É algo sublime, é uma coisa que a gente não consegue explicar. E é um absurdo hoje em dia a gente precisar defender a vida. Desde que o mundo é mundo, a gente sabe que a vida é um direito natural e a gente ainda encontrar pessoas que, em nome dos direitos humanos, querem defender o assassinato de bebês. O mundo precisa entender que enquanto existir aborto, na quantidade que existe, não importa mais se é um, são milhões de crianças abortadas todos os anos, o mundo não terá paz. Eu tenho certeza, eu repito as palavras de Maria Teresa de Calcutá, e ela disse: se o mundo parar com o aborto, as guerras vão parar, as catástrofes naturais também vão parar. O aborto é um crime hediondo que fere o coração de Deus. Eu duvido que qualquer criança, mesmo fruto de um estupro, não tenha uma gratidão eterna pelaquela mãe biológica que deixou que ela nascesse. Nós temos uma rede nacional em defesa da vida e da família. Nós trabalhamos hoje com 3 vertentes, que é o acolhimento à gestante, a conscientização do aborto no Brasil e trabalhando para que haja políticas públicas que venham defender a vida. Nós queremos um país que proteja a vida humana desde a concepção até a morte natural. Eu sou pela vida, eu defendo a vida. Pela 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 vida. Chega de sangue inocente derramado nesse planeta azul.